Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Estávamos falando de Eude e agora vamos dar continuação. Hoje o sol tá, o sol tá a pino, não é? Aleluia! E nós estamos aqui na presença desse Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos dar continuidade à mensagem, aleluia, sobre o livro de Juízes. Bom, aqui tem muita coisa para me fazer ainda, mas aos pouquinhos eu vou chegar lá. Só não posso parar naquela parede ali. Eu estou fazendo um negócio bacana, depois eu vou colocar para você ver. Aleluia, aqui vai ser um estúdiozinho onde eu e a minha esposa vamos fazer nossas gravações. Ela tem, né, o Instagram dela e eu estou no YouTube. Deus mandou ficar no YouTube, eu vou ficar no YouTube. Então eu não tenho Instagram, não tenho TikTok, não tenho Facebook, não tenho mídia nenhuma, estou só no YouTube. Glória a Deus. Então vamos continuar falando sobre o período dos juízes, né? Você sabia que existe muitos crentes que estão em período dos juízes? Aí você diz, quem são esses crentes? Crente que não tem igreja. Você sabe o crente que não tem igreja? Não tem igreja nenhuma, estou visitando. Ele não quer responsabilidade, ele não quer obedecer ordem, ele não quer submeter a nenhum ministério. Esse é o crente do período dos juízes. E esse crente passa um problema muito sério. Então, espero que você não seja um desses, que fica aí na tua casa, não tem pastor, não tem igreja, não comunga, não toma ceia. Problema sério, né? Eu tomo ceia pela televisão. Aproveita quando o Valdemiro vai dar ceia pela televisão, nesse período de quarentena aí, né? Nesse período, né, dessa pandemia, não é verdade? E aí eu tomo, complicado esse negócio, né? Então nós estávamos falando sobre Eude, que matou um rei muito gordo. Foi um período difícil também, né? Bom, mas na verdade de quem eu quero falar, sabe de quem é? Débora, a profetisa, entendeu? A profetisa. Então eu vou aqui abrir lá no livro de Juízes, tá? Juízes, logo depois de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, você conhece, né? Débora, uma mulher virtuosa, foi também juíza. Ela foi juíza em Israel, neste período dos juízes, né? E está lá, no capítulo 4 de Juízes, né? Bom, diz a palavra de Deus que ela é mulher de Lapidote, né? E habitava debaixo de palmeiras, né? E ali o povo ia lá para ouvir a palavra do Senhor e ela profetizava em Israel. Um dia Deus falou para Débora, vou dar vitória a Israel, porque Israel está sendo oprimido. Não é verdade? Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Julgava Israel. Tá vendo? Aí tem gente aí que fica falando besteira. Eu não aceito mulher pastor. Eu não aceito mulher como líder. Você não aceita Débora, não? Onde não tem um homem, Deus envia uma mulher. Onde não tem um homem valente, Deus levanta uma mulher valente. Porque o que tem de homem frouxo hoje em dia, na igreja tem mais mulher valente do que homem valente. Você sabia disso? Os maiores servos de Deus são mulheres.
É verdade, quando você encontra um homem de Deus, também você encontra um homem de Deus abençoado, né? Aleluia! Mas que tristeza, hein? Mas Deus não perde batalha. Se ele não tem um homem, ele vai usar uma mulher. E você diz que não aceita. Então você não aceita Débora. Agora eu te pergunto, aquela mulher que Deus levantou lá, ela está sendo usada por Deus ou quem está usando ela? Se Deus não aprova a mulher para liderar, então que Deus mate ela. Não é verdade? Que a obra é dele. E você fica dizendo que não aceita? Tem um monte por aí, hein? Esses dias eu encontrei com um. Chegou perto de mim sem máscara, nesse período perigoso aí. Eu não aceito mulher na liderança. Sabe de quem estava falando? Da mulher do missionário Davi Miranda. A Irene Miranda, que está na liderança da Igreja de Deus e Amor, não é? Está falando mal dela. O que eu fiz? Fiquei calado. Entendeu? Ele não é do meu ministério. Se fosse, eu ia descer o prumo dele, ia falar as verdades para ele. Mas deixa para lá. Débora, uma profeta do Senhor. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aleluia! Mandou ela chamar Baraque. Tá vendo? Então ela mandou chamar Baraque. Aleluia! Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. O que ela falou com Baraque? Que Baraque disse: se a senhora for comigo, eu vou, mas se a senhora não for, não vou não. Ele é frouxo ou não é? Hein? Débora não é mais valente do que ele, não é? Você sabe qual foi a resposta de Débora para Baraque, não sabe? Então, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, 2 filhos de Naftali e 2 filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Aleluia! Quem era Sísera? Sísera era o chefe do exército de Canaã, rei Jabim, inimigos de Israel, que estava em volta de Israel, na região de Canaã. Deus deu ordem: Baraque, você que vai lá lutar, você que vai dar vitória. E ele disse para a profetisa: não, se a senhora for comigo, eu vou, se a senhora não for, não vou. Tem um monte de crente desse jeito. Ele só vai lá para receber bênção, mas para guerrear ele não vai. Para jejuar ele não vai. Para fincar o joelho no chão e orar e se humilhar para Deus e se consertar, ele não vai. Ele vai lá para receber a bênção. Deus, como é misericordioso, abençoa, e depois ele não enfrenta o inimigo. Se você vê a casa dele é uma bagunça. Se você vê ele, a mulher dele só vive brigando. Você não vê ele orando, você não vê a mulher orando, você vê os filhos tudo nos pagodes da vida, né? Nos bailes da vida, nas drogas, as filhas da prostituição. Conheci um monte aí por aí, tá? Os pais na igreja e os filhos no mundo. Nenhum deles ficou na igreja. Complicado esse negócio, né? Difícil isso, não é? Por quê? Porque eles não têm um conserto com Deus. Se você não tiver um conserto com Deus, olha, conserto custa caro.
Você está pensando que custa barato para mim andar na presença desse Deus? Você está pensando que custa barato para mim profetizar, entregar revelação, orar aos enfermos, expulsar demônio e aquela coisa toda quando precisar? Você está pensando que custa barato? Custa um preço. É o preço da minha renúncia ou a minha vida de comunhão com Deus. E você ainda quer me julgar? Você quer me julgar? Olha para você. Você está em posição de julgar? Ninguém está em posição de julgar, só tem um que julga, juiz. Este julga justo. Deixa ele me julgar. Aleluia. Deixa ele. Porque eu vou dizer para você, falso profeta não dura muito tempo não, mas profeta de Deus dura. Até Deus chamar ele, até Deus recolher ele. Aleluia. Então lá na tua casa você precisa de uma Débora? Você precisa de uma profetia. Ah, irmão, vai lá na minha casa orar lá, que as coisas estão tão difíceis. Quantos lugares eu fui chamado para orar? Agora eu oro aqui. Quer vitória? Vem orar aqui comigo, nas reuniões da igreja. Não é verdade? Eu só saio da minha casa para visitar alguém se Deus me mandar. Se Deus não me mandar, daqui eu não saio. Não tem esse negócio não. Pode passar sufoco que for. Mas Ele me envia. Se Ele me enviar na casa de alguém, aleluia, eu vou. Se Ele não me enviar, não vou não. Ah, o irmão lá tem uma boa profissão, o irmão lá tem um... ele vai me ajudar na obra de Deus. Eu estou precisando de ajuda muito, você não sabe. Aleluia. Mas de quem eu dependo? Dependo de quem? De Deus. Aleluia. Então lhe disse Balaque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Que homem frouxo, né? Só era corajoso por causa de quê? Por causa da Débora profeta. Sabe o que era? Ele era um homem inseguro. E todo homem inseguro na casa de Deus não vence batalha. Ele está sempre dependendo da oração do pastor, da oração da igreja, porque ele é um homem inseguro, ele não tem certeza de Deus. Ele não tem certeza que Deus peleja por ele, que Deus dá vitória para ele, porque ele não vai no monte, ele não jejua, ele não busca Deus na madrugada, ele não bota a boca no pó, ele não vive uma vida de conserto, ele não se consagra. Por isso que ele tem uma vida insegura. E você acha que você vai longe assim? Ninguém. Você precisa estar seguro com Deus. Se eu estou seguro com Deus, eu enfrento qualquer batalha, porque sei que Deus é comigo. Aleluia. Eu não estou me exaltando não. A glória é para esse Deus Todo-Poderoso. Eu estou dizendo a posição que é. A nossa posição é esta: confiar no Senhor. Ele demonstrou aqui que não estava confiante, não é verdade? E qual é o resultado da vida de um homem que não confia no Senhor? A Bíblia diz que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. E os que não confiam, hein? Os que não confiam no Senhor não renovarão as suas forças. E você pensa que o inimigo não sabe quem não confia no Senhor? Ele vê a sinceridade dentro de mim, que eu confio em Deus. Então, eu venço ele. Porque eu tenho vida com Deus. Eu procuro andar com Deus, procuro agradar a Deus. Entende? E porque eu agrado a Deus, eu desagrado muitos que não conseguem agradar a Deus. Sabia? É aí que vem os inimigos. Sabe aquele tipo de pessoa, porque ele não tem, não quer que você tenha? Porque ele não é, porque você é vitorioso e ele não é vitorioso, ele quer que você caia, ele quer ver a sua queda. Uma vez eu fiquei sabendo de uma pessoa que diz assim: quando ele cair, a queda dele vai ser grande. E uma pessoa que eu conversava com essa pessoa. Deixa quieto, né? Deixa quieto. E o fim dessa pessoa, deixa quieto. Mas é assim mesmo. Por causa de quê? O que eu fiz? O que eu fiz para alguém querer a minha queda?
Espera sentado, hein? Espera sentado a minha queda. Sabe? Porque você vai cansar, hein? Quem vai cair, quem cai diante de mim é o diabo. Porque eu estou seguro em Deus. Aleluia! Nem vento forte vai me derrubar, porque eu estou seguro em Deus. Por que eu falo isso? Porque o crente tem que ter raízes. Você tem que ter raízes em Jesus. Nossos pés precisam estar plantados na rocha que é Cristo. Aleluia! E teus pés estão plantados em quê? Hein? É que nem aquele rei falou para ele, você está confiando naquele Egito lá? Em quem você está confiando? Aleluia. Ela respondeu, olha o que Débora respondeu. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. O que Débora estava falando? Queria passar uma humilhação, sabe? Porque quem ia matar o inimigo era uma mulher. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E não foi isso que aconteceu? Hein? Aleluia! Deus ia dar vitória a Israel através de uma mulher. Você sabe o que aconteceu, né? Depois da guerra. Depois da guerra, Sísera, fugiu, porque estava perdendo a batalha, né? Sabe qual é o nome dessa mulher? Jael. Né? Na hora da batalha, que a coisa estava feia, e Sísera estava perdendo a guerra, porque Deus era com Baraque, Débora estava lá. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Hebe, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Hebe, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temo. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, me peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. Sabe por que ela deu leite? Ele pediu água, ela deu leite. Sabe por que leite morninho faz você dormir? Você está com sono, não? Bebe um leitinho morninho que você dorme. Dá mamar para o neném, que o neném dorme. E ele lhe disse mais, ponte à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, aqui alguém, responda não. Então Jael, mulher de Heber, tomou a estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Aleluia. Nem todos foram chamados para ficar na liderança de uma batalha, mas todos na igreja foram chamados para ficar ao lado de quem está na frente da batalha. Eu já vi muita gente correr de batalha aqui. Quando eu convoco o povo para orar, eles não vinham pelejar. E esses que não vêm só são derrotados. Mas quem está comigo nas batalhas do Senhor, vence as pelejas. Então, Deus te chama para as batalhas. Aleluia!
Deus chama você para as batalhas dele. Larga a tua batalha e vai batalhar as batalhas do Senhor. Porque enquanto você batalha as batalhas do Senhor, o Senhor batalha as suas batalhas. É bíblico. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são nossas batalhas, os nossos problemas, nossas dores, nossos sofrimentos. E Deus vai te dar vitória nas suas batalhas. Mas não, o crente faz o contrário. Depois que eu resolver o meu problema, eu vou servir a Deus. Você vai morrer. Eu já vi gente morrer porque primeiro quis resolver os problemas dele. Eu faço a obra de Deus junto com meus problemas. Os meus problemas estão na mão de Deus. Quantas das vezes eu quis resolver os meus problemas e um dia Deus fez eu entender essas coisas. Enquanto você resolve os seus problemas, eu fico te esperando. Mas o dia que você entregar os teus problemas na minha mão e fazer a minha obra, eu pelejo por você. Esse é o segredo. Então, Deus te chama para as batalhas dele. Largue as tuas batalhas, que Deus te abençoe.